alegria estar com vocês aqui, dando um pouco a saudade, né? Lá de 2014, que a gente se encontrou, né? Totalmente. Então, vamos dar início nessa nossa conversa do passe magnético em hospitais. Então, vamos trazer um pouquinho da nossa experiência aqui, começando pelas formas de acesso a um hospital para a aplicação do passe magnético, né? Então, pode ser como um tratamento complementar, que o SUS, por exemplo, disponibiliza, né? Só que aí já tem um vínculo mais de remuneração, na verdade, vai só a técnica, né? Então, nós optamos por não ir por esse caminho, né? Porque a gente quer levar mesmo o magnetismo espírita, né? Então, outra opção seria uma visita espiritual, né? Que alguns chamam também de visita religiosa, porque aí tem amparo na nossa Constituição, né? Então, lá no artigo 5º, inciso 7º, bem, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa na entidade civil e militar de internação coletiva, né? Aí, abrangendo tanto o hospital como o presídio. E nas leis complementares do ano 2000, diz que, então, as religiões de todas as confissões asseguram seu acesso aos hospitais da rede pública ou privada para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com esses ou com os familiares, né, em caso dos doentes não estejam no gozo de suas faculdades normais, ou seja, menor de idade, né. Então, veja que há necessidade do paciente ou seus familiares estarem de acordo, autorizarem essa visita, né. E no artigo 2º, os religiosos chamados a prestar essa assistência têm que acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição, né, seja um hospital ou presídio. Então, aí já fica uma situação em que a gente é obrigado a conhecer quais são essas normas para a gente poder se adequar, né. Então, tem duas formas, né, da gente fazer essa visita espiritual, ou a pedido do paciente, que é o mais comum, né, que eu sei que vários grupos fazem também, seja o paciente ou o familiar, entrem em contato com a casa espírita ou com os magnetizadores mesmo, para que ele possa ser atendido no hospital, né. Então, essa é uma forma mais tranquila, não tem burocracia nenhuma, o próprio paciente ou familiar já conversa com o pessoal da enfermagem, com o médico, todos os responsáveis do hospital, já vê qual é o melhor horário, e combina com o magnetizador vai lá, não tem nenhum problema, porque já está avisado, né, e como a Constituição garante isso, então não há problema nenhum. Uma segunda forma, que a gente estava começando a organizar, já fazendo no início, é a gente entrar em contato com a direção do hospital, para que eles aceitem um serviço que se chama comumente de capelania. Aí você pode ir e oferecer o passe aos pacientes que queiram, né? Sempre tem que ter a concordância dos pacientes. Então, para isso, tem que haver essa autorização do hospital, tem que conversar com a direção, e aí a coisa já complica um pouco, né? Na nossa experiência, por exemplo, alguns hospitais particulares falam, nós já temos esse serviço, às vezes até tem, mas não é espírita, né? Mas eles colocam uma certa barreira nisso, né? Outros hospitais, às vezes, já tem o serviço. Nós fomos, por exemplo, conversar com um hospital que é do governo estadual, e eles falaram, a direção do hospital disse, olha, nós já temos um serviço, né, entra em contato, deu o telefone, aí o padre que atendeu, quando a gente ligou, ele falou, quem é o chefe da capelania aqui é a pastora evangélica, então ela é exigente, vocês têm que fazer um curso com ela. Aí a gente já falou, meu Deus, né, vamos declinar desse convite, porque esse caminho não dá muito certo, né. Mas no Hospital de Clínicas, que é um hospital universitário, está acostumado a receber estagiários e tal, então existe uma condição bem mais fácil. Para nós foi mais tranquilo, a gente foi lá, foi recebida, e eles deixaram aberto, embora eles já tivessem capelania de outras linhas religiosas, né, mas foi bem tranquilo, ofereceram até a chave de uma salinha para a gente fazer uma harmonização antes, né, que a capelania usa e tal. Então, aí, só que agora, óbvio, né,
estamos todos em pandemia e esse trabalho não está acontecendo em presencial, né? É só para vocês terem ideia. Depois, se vocês quiserem mais detalhes, a gente conversa no final, né? Então, as atividades que podem ser desenvolvidas nesse serviço, né, principalmente na capelania, né, mas mesmo naquele caso em que o paciente chamou você, então, além do passe, da magnetização da água, você também pode fazer alguma orientação doutrinária, se for o caso, né, se houver necessidade, que o paciente precise de consolo, etc., né. No caso da capelania, existe a possibilidade até de organizar palestra para pacientes, etc., né? Inclusive, a gente podendo levar como é que funciona o magnetismo, né? Tudo isso sempre combinado com a equipe do hospital, né? Outras reuniões ecumênicas podem ser organizadas também, né? Existe uma gama de possibilidades aí a serem combinadas, né? E as atividades que devem ser evitadas. Então, qualquer tipo de doutrinação espírita não solicitada, né? Então, a gente nunca pode abordar alguém, mesmo que você vá numa enfermaria atender um paciente, e ao lado tem o outro paciente, às vezes ele fica olhando, né? Você pode oferecer o passe, né? Mas se ele não quiser, ou, né, se ele não abordar, né, é melhor a gente né, a gente não vai forçar, é óbvio que a gente não vai forçar ninguém a receber um passe ou uma orientação, né? Também deve ser evitado qualquer tipo de procedimento ostensivo, principalmente fora do quarto, mas mesmo no quarto, manifestação mediúnica, por exemplo, é óbvio que a gente não vai fazer, né? E aqui agora, mais voltada para o movimento espírita, que às vezes questiona, né, esse tipo de serviço, então a gente lembra, né, que Kardec, o lema que Kardec colocou, fora da caridade não há salvação, né, e esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo eu gosto muito, porque ele diz, né, se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abundassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura, né, porque muitas vezes no movimento espírita se diz, o espiritismo é para curar almas e não curar corpos, né? Então, Kardec fala, né, a esse respeito, a sua solicitude, conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los, né? A par da mitigação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação política e tal, né? Então, Kardec deixa bem claro, né, que é um dever nosso aplicar aquilo que a gente tem capacidade e se treinou para fazer, né? Ajudar o paciente. Então, e claro que desde Jesus já ele dizia, né? Estive enfermo e me visitasses, né? Então, a necessidade da gente não esquecer o paciente que está internado, né? Dar esse consolo e esse tratamento alternativo para ele, né? Então, mesmo quando o paciente chama, né? Já é, às vezes, um paciente até que já é um paciente do magnetismo, mesmo que acabou se internando por algum motivo e quer receber o passe, mesmo assim a gente procura ir com mais alguém junto, né? Não ir só o magnetizador. Mas às vezes não é possível, o magnetizador vai sozinho, né? Mas o ideal é que vá pelo menos mais de uma pessoa, né? Para dar sustentação energética, para alguma conversa, se houver necessidade, né? Um diálogo fraterno, alguma coisa. Então, a equipe, né, sempre dá um suporte maior. Então, vamos ver as normas gerais que os hospitais normalmente exigem, né, para essa visita, né? Então, para circular nas dependências do hospital, normalmente eles pedem que use um crachá. Às vezes eles não fornecem como visita, mas aí nós optamos por nós mesmos fazermos um crachá, usar o crachá porque aí fica mais caracterizado, identificado mesmo como uma visita espiritual, né? E, então, chegando lá, mesmo que o paciente tenha chamado, sempre convém passar no posto de enfermagem, perguntar se tem alguma situação que a gente precisa tomar cuidado, em especial com esse paciente, né? A enfermagem sempre dá essas orientações, né? E
como eu disse, né, abordar só os pacientes que aceitam esse apoio, seguir as normas de biossegurança, que nós vamos ver em seguida, fazer silêncio nos corredores, que é óbvio, né, falar em tom moderado mesmo dentro do quarto, e evitar tocar em qualquer tipo de aparelho, né, porque no hospital tudo pode estar, de alguma forma, contaminado, né, então é uma segurança para a gente não ficar tocando nos aparelhos, né, que é para não regular tudo também, né. Nunca dar nenhum tipo de medicamento, nem alimento, mesmo água, né, às vezes o paciente diz, eu como sei que quero água, mas sempre é bom saber antes da enfermagem, né, como eu disse, para ver se existe alguma restrição, que às vezes o paciente está com restrição de água, por exemplo, e você acha que, pode dar água, porque a água, né, é bom, inclusive magnetizada, mas às vezes, bem nesse caso, ele está em restrição de água, por exemplo, né, então esses cuidados a gente tem que ter para evitar um conflito com a direção do hospital, com a enfermagem, né. Então, qualquer dúvida e qualquer pedido do paciente, é bom sempre chamar, então, a enfermagem, né? Sempre ter lá uma sineta, uma campainha para chamar, mesmo quando o paciente pede qualquer tipo de auxílio, né? Quero levantar, sempre convém chamar a enfermagem, porque senão a gente pode fazer uma bobagem e colocar tudo a perder, né? Nunca interferir também opinar sobre a conduta médica ou hospitalar do paciente, porque às vezes o paciente te envolve nessa situação, vai contar, vai reclamar alguma coisa, né? Então, essa parte a gente tem que dizer, essa não é a minha área. Mesmo que você seja médico, se você é psicólogo, fisioterapeuta, você não vai ali, você não é um profissional, você é um magnetizador espírita, né? Então, você vai se omitir, né, nessa parte, não vai dar nenhum tipo de opinião, né? E qualquer tipo de incidente que aconteça, convém sempre, então, chamar a enfermagem para que haja, se for, às vezes, machucou-se, ou qualquer situação mais complicada, sempre aí deve avisar a enfermagem, porque precisa chamar a comissão de infecção hospitalar, porque você pode vir a se contaminar, eventualmente, com alguma situação, um acidente, alguma coisa assim, né? E aí tem as normas espíritas, que normalmente nós já conhecemos, né? Então, às vezes você está, por exemplo, no quarto de um paciente, na enfermaria sempre tem os horários certinhos para visita, mas no quarto, no apartamento, né, se o paciente está, às vezes os familiares podem chegar a qualquer momento, né? Então, às vezes acontece deles começarem a discutir, começarem fazer alguma coisa, você tem que também deixar a parte disso, não ter discrição e respeito, né, não se meter em uma situação dessa, né. Aí, isso eu tirei aqui das normas espíritas do André Luiz, né, e ele como médico, né, ele sabe que às vezes o hospital, por mais que se cuide, né, pode aparecer uma barata passar correndo, né, como um dongo, alguma situação assim imprevista, né, então a gente sempre manter a discrição, né, e depois sair do quarto, vai avisar a enfermagem que você presenciou uma situação dessa, né, mas jamais fazer qualquer tipo de alarde, né. E claro que dá toda a atenção, carinho, né, porque o paciente está ali numa situação de extrema fragilidade emocional, né. Então, além de tratar o físico, tem que tratar também a questão emocional, né. E o tempo que você fica ali tem que ser o mínimo possível, né? Então, a gente coloca ali máximo de 15 minutos, mas claro que às vezes o tratamento pelo magnetismo demora até mais que isso, né? Então, esse tempo em relação assim, que sempre tem uma conversa, alguma coisa, então a situação acaba se prolongando demais. Então, tem que ver que se o tratamento pelo magnetismo for longo, porque o paciente exige mesmo, né, um tratamento mais prolongado ali, um passe mais complexo, então a gente tem que diminuir o tempo de conversa, né, porque ficar muito tempo no hospital, além de o voluntário estar se expondo, também está atrapalhando a rotina do hospital, né. Então, tem que lembrar esses detalhes e ser o mais rápido possível. Claro que vai evitar de falar em doenças e
e outros assuntos, né, a gente tem que ser uma visita como do médico, ele chega, claro que com o maior carinho, pergunta como está e tudo mais, sem ficar trazendo coisas paralelas, né. Jamais comentar, também tive um caso desse que aconteceu e tal, e contar outra experiência, porque às vezes você pensa em ajudar e no fim está trazendo mais uma preocupação para o paciente, né? E jamais fazer qualquer tipo de previsão, né? A gente sabe que mesmo quando o paciente está bem mal, às vezes ele pode se recuperar, né? Tanto até pelo próprio magnetismo, como pela medicação alopática, né? Então, jamais dizer, não tem jeito, ou então vai curar mesmo, porque a gente vai fazer o nosso trabalho ali, né? Então, sempre, né, como a gente é magnetizador espírita, sempre que houver necessidade, a gente entra nessa questão, né, do consolo, da dor e tal, porque às vezes o paciente é só um frequentador, nem tem muita noção da doutrina, então vale a pena a gente dar esse conforto espiritual também, né? E sempre levar palavras de ânimo, né? Então nós temos que primeiro nos preparar, né, emocionalmente, para enfrentar um hospital, né, em primeiro lugar, porque o ambiente hospitalar, às vezes, principalmente se for uma enfermaria, você vai estar vendo outros tipos de pacientes, às vezes com lesões aparentes, né, situações complicadas, o paciente está sendo mal aliviado, então você tem que estar primeiro consciente de que você pode presenciar essas situações, fazer uma boa harmonização em si, né, uma proteção, para que você não se desestabilize ou ver uma situação complicada. A gente está atendendo um paciente aqui e o paciente do lado começa a passar mal, né, vomita, por exemplo, alguma situação assim, né. Então, óbvio que você tem que ter a tranquilidade, né, e estar psicologicamente preparado para isso, né. Então, eu expliquei, né, o nosso pensamento vai trazer uma proteção, uma serenidade para nós mesmos, né, senão nós vamos ficar aflitos e o que nós vamos doar para o paciente, né. Aí não tem condição da gente ser um magnetizador, né. Então, para ir no hospital, a gente tem que ter o mínimo de vivência, né, então, nós, por exemplo, no início, né, procuramos levar pessoas que já estavam acostumadas, né, alguns já tinham, por exemplo, tratado de familiares, né, sido acompanhantes de familiares e tal, sabiam como é que é o ambiente hospitalar, né, a maioria de nós já passou por alguma situação assim, né, e se não passou, vai ter que ir como acompanhante, né, primeiro, até se acostumar no ambiente, para depois ele ir como magnetizador principal, né. Claro que jamais aceitar presente ou remuneração, né? E a questão mediúnica também, que é óbvio que, mesmo que o paciente tenha uma situação assim, a gente vai agir como a gente age na casa espírita, né? Evitando que se comunique e dando o encaminhamento necessário, mentalmente, e claro que vai anotar o nome, os dados do paciente para levar para o tratamento do paciente, o nome, né, na casa espírita. E a situação de que, às vezes, principalmente na capelania, né, que é ligada à Associação Médica Espírita, então, no nosso caso, né, não é necessário que a capelania tenha o apoio da ANO, né, mas no nosso caso tem, porque a gente já, por outro motivo, a gente tinha fundado uma Associação Médica Espírita, né, então, é muito comum que juntos vão pessoas que têm algum curso na área da saúde, né? Só que, e aí se o paciente descobre, às vezes ele quer já marcar, agendar uma consulta, então isso aí a gente tem que tentar driblar essa situação, porque senão vai parecer que a gente está indo lá para conseguir pacientes, para o consultório particular, né? Então, isso é muito complicado, tem que ser muito discreto, não pode aceitar esse tipo de situação, né? Então, vamos ver a biossegurança, que agora com a pandemia todo mundo já está sabendo, né? Mas a gente vai
dar uma passadinha. Então, biossegurança são um conjunto de normas e procedimentos considerados seguros para a manutenção da saúde, né? A saúde do voluntário, né? Que vai lá. Então, é uma segurança para quem está indo visitar, né? Porque o hospital é cheio de bactérias, né? Lá estão pessoas doentes, né? Então, óbvio que todos os tipos de bactérias, vírus, vai ter lá, né? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ir com nenhum adereço desse, relógio, anel, pulseira, porque isso é difícil da gente conseguir fazer uma boa asepsia, né, dessas coisas. Então, a gente deixa dentro do carro, deixa em casa, e nem leva para lá, porque senão vai ter que deixar em algum lugar, é pior, né. Convém usar calçado fechado. Por que fechado? Porque se eventualmente cair algum objeto, né, às vezes na hora vem a enfermeira, por exemplo, aplicar uma injeção, e vai que ela derruba sem querer, né, e cai a injeção bem no pé, né, do voluntário. Então, estando com o calçado, né, fechado, já diminui o risco de acidentes, né. E claro, tem que ser confortável, assim como as roupas também, discretas e confortáveis. O uso de máscara, que nós já estamos acostumados agora, né, e a higienização das mãos, né, embora já tenha se falado muito, né, agora nessa época de pandemia, convém destacar alguns detalhes, como, por exemplo, quando vai lavar a mão, não encostar na pia, né, vai ensaboar, sempre com aquelas posições todas, né, alternando para que essa região interdigital fique bem friccionada, né, depois os dedos, né, trocando de uma para outra, o polegar, né, fazendo fricção, e depois a polpa dos dedos, né, lembrando que convém ter a unha bem curta, né, porque senão não tem como fazer higiene embaixo das unhas, né, para poder limpar bem, né, embaixo. E aí, por último, os punhos, né. E aí, quando for fechar, enxaguar, se for torneira automática, obviamente, basta passar a mão que ela abre, né? Mas se não, vai ter que abrir com o cotovelo, né? Porque a mão está limpa, você não pode pegar de novo na torneira e contaminar a mão de novo, né? Então, se não tiver jeito de fazer com o cotovelo, vai ter que pegar papel toalha, abrir a torneira, jogar aquele papel toalha fora, enxaguar a mão e depois secar novamente com o papel toalha, né? E fechar depois a torneira também com o papel toalha. Lembrar de não sentar na cama, nas cadeiras do paciente e não levar nenhum tipo de alimento, nem mesmo fruta, barrinha de cereal, nada, porque no hospital, se quiser se alimentar, tem que ir no local apropriado, né? Na cantina do hospital, não pode comer nos locais, nos ambientes ali onde tem os pacientes. Aí vamos ver sobre a visita, que a gente dita, né? Então, se for uma equipe que vai, então, normalmente a equipe, antes de chegar na aula, já faz uma harmonização, presta o conjunto, né? Coloca a roupa necessária, né? Se eu estou, por exemplo, com um jaleco, aqui no sul, é comum as pessoas preferirem um jaleco, né? Mas no calor, às vezes, só uma camiseta ou nem precisa, simplesmente um crachá, como a gente comentou, né? E aí, se é um hospital com muitas alas, né, e está sendo feita uma capelania, então divide-se em grupos, né, cada um para uma ala, e se for a pedido do paciente, simplesmente, aí se dirige diretamente lá ao posto de enfermagem, como a gente falou, né, perguntar se tem alguma situação específica, aí vai até o quarto que vai bater sua agulha na porta, se apresentar, né, como visita espiritual, e pode ou não ler um trecho do Evangelho, alguma mensagem, para dar uma harmonização no ambiente, fazer prece, e aí para aplicar o passe, a água magnetizada, né? Se é pela capelania, você vai ter que explicar o que é o passe, né? Dizer que cientificamente foi comprovado que o magnetismo das mãos, né, ajudam no tratamento, toda essa questão, normalmente os pacientes gostam, né, do passe. Você se apresentando como visita espiritual, fica mais genérico, né? Se o paciente perguntar, aí você vai dizer que é espírita, né? Mas alguns, às vezes, aí
querem saber se for espírita, eles não querem, né? Ah, não, daí espírita não quer, né? Aí se agradece e sai tranquilamente, né? Lembrar que, às vezes, a própria equipe de saúde está desarmonizada e gosta de receber um passe. Então, às vezes, é uma oportunidade também para a gente fazer o nosso trabalho, né? E a aplicação do passe em si, claro que vai depender do tratamento, né, de cada caso, mas lembrar que no hospital, normalmente o paciente está com acesso venoso, às vezes está com o soro pendurado, então ele não vai poder mudar de posição como a gente faz na casa espírita, né? Se tiver uma marca, manda virar de bruxo e tal. Aqui não tem condição, né? Ele tem que ficar na mesma posição. Então, a gente aplica o passe na frontal do corpo e depois, mentalmente, a gente vai ter que atender, tratar a face posterior, né? Os centros de forças posteriores, né? E também lembrando que tem a possibilidade do passe no frasco do soro, no tubo do oxigênio, né, no tubinho que às vezes está com oxigênio nasal, na água, né, então tem outras maneiras de você levar o magnetismo para o paciente, né. O UTI é mais raro, né, acontecer e normalmente vai ser só a pedido do paciente, né, dificilmente quando você vai numa capelania, a não ser que o paciente tenha dito, se vier alguém, eu quero, né? Mas normalmente não se faz de rotina assim na capelania, né? Mas às vezes o paciente está internado na UTI e pede, né? Então a gente tem que estar preparado também, que o ambiente de UTI é mais complicado ainda, né? O paciente pode estar lúcido, pode estar sedado por alguma dor, então feito medicação para que ele esteja dormindo, né? Ou ele pode estar até em coma, né? Então o ambiente da UTI é sempre frio, cheio de barulho daqueles aparelhos, né, aqueles ruídos contínuos. Ali o paciente não tem nem dia nem noite, não tem janela, nada, e ele, a equipe que está ali atendendo, dos médicos e paramédicos também, direto, dia e noite, né? Então, causa um estresse muito grande no paciente ali, né? Então, até a visita familiar e de amigos é muito restrita, né? Então, agora, nesse período pós-pandemia, provavelmente, a gente ainda vai demorar muito para que tenha autorização de entrar numa UTI, né? Mas, mesmo assim, a gente vai conversar alguma coisa, né? Então, lembrar que o paciente está, além dos problemas físicos, que vão ser graves, porque ele está numa UTI, ele vai estar com todo esse estresse, pensando que vai morrer, ansiedade, depressão e assim vai, né? Então, é importante que o organizador esteja mais preparado ainda, né, para cuidar dessas duas questões, né, do físico e do espiritual. E então lá, já, isso aí não precisa nem saber, de fora a própria enfermagem vai dizer, olha, você tem que botar essa roupa. Então, além da máscara, normalmente tem essa touca, tem o avental descartável por cima e esse trofé, né, que coloca ali por cima do sapato, né. Então, sempre a enfermagem já explica tudo o que precisa, né, a respeito disso. A gente também não vai tocar em nada, né. E a primeira coisa é ver se o paciente está lúcido ou não está, né, conversar com ele, se colocar numa posição visível para ele, porque às vezes a marca está ao contrário, então você tem que ir numa posição que ele te veja para você poder conversar, né, se apresentar e tal, mesmo que o paciente esteja em coma, a gente como espírita sabe que eventualmente o espírito está ali, né, então vale a pena a gente conversar e se portar como se ele estivesse ali, né. Agir com naturalidade, sem forçar alegria e nem desânimo, né? Porque alegria você não pode estar, que o paciente aí vai ficar uma hipocrisia, né? Mas também chegar desanimado, ali, assustado, né? Melancólico, porque o paciente está naquela situação, não pode, né? Você tem que levar um ânimo, né? Do paciente. E aí, outra situação seria o paciente em isolamento, né? Então, o paciente está em isolamento por duas situações, ou porque ele tem uma doença contagiosa, ou porque, ao contrário, ele é um paciente com baixo
baixa imunologia, né, baixa imunidade, então ele está afastado, isolado, para que ele não pegue nenhuma doença. Então, nesse caso, nós temos que cuidar para não passar para ele. Então, de novo, nessa situação, imagina-se que para que a gente possa ter autorização de fazer o passe magnético em paciente do isolamento, ainda vai demorar muito tempo, né, nessa pós-pandemia aí, porque os cuidados estão duplicados, né. Mas mesmo assim, lembrar, então, que os cuidados são maiores, então a higienização das mãos antes e depois, equipamento de proteção individual é mais ainda, nós vamos ver na gravura em seguida, e tem ambiente, recipiente adequado para descartar cada coisa, né? Então tem ali, além daquele paramento todo usado na UTI, ainda mais óculos, né, para não ter contaminação pela mucosa pulmonar, e luvas, né? Então, às vezes dois aventais, e assim vai, então, mas tudo a enfermagem vai explicar, né? A máscara também é uma máscara especial para poder reter qualquer tipo de aerossol, vírus, etc. Né? Aí eu passo na criança internada, né? Que é a parte mais gostosa, né? Não sei se eu sou pediatra, mas eu acho criança é fantástica, né? Ela é muito receptiva, né? Então, aqui, quando ela está internada, ela é até bastante resignada, né? Principalmente se os pais não estão, se os pais estão ali mimando, às vezes ela fica dengosa, né? Mas se ela estiver mais sozinha, ela é extremamente resignada, né? E tem a vantagem ali, que aí ela não acontece como na casa espírita, que às vezes a criança levanta, você tem que ir atrás, tem que ficar o passe, né? Nesse caso, ela já está ali contida, né? Normalmente com acesso venoso, então ela já está ali bem quietinha, então é bem tranquilo da gente aplicar o passe, eles ficam até agradecidos, né? Eles são muito queridos, né? E tem no berçário também a possibilidade do passe, né? Então a gente vê que na incubadora, como esse bebê está na incubadora ali, tem aquelas duas portinhas, né, de vidro, que a gente pode colocar a mão por dentro, nós vamos ver daí no slide seguinte, aqui alguém dando passe e colocando a mão por essa abertura ali, né. Eu imagino que agora, quando a gente puder voltar, né, pós-pandemia, dificilmente eles vão permitir que isso seja feito, né, então a gente vai ter que aplicar o passe por cima da incubadora, mas não tem problema nenhum, né, a gente pode fazer todos os passes normalmente, né. E lembrar que na pediatria até a adolescência, normalmente os mais equilibrados vão ser os pais, né, que vão estar numa angústia, no sofrimento por causa da doença do filho. Então, às vezes, o passe tem que ser feito também nos pais, né, e até uma conversa, inclusive, né, por isso que é importante, às vezes, levar mais alguém, senão o magnetizador fica perdendo tempo com essas conversas, né, sendo que, às vezes, com o acompanhante, se fizer um diálogo fraterno, ele vai poder suprir essa parte e não perde tanto tempo, né. O paciente idoso também tem algumas características diferenciadas, né, porque além do problema agudo que fez com que ele internasse, geralmente ele já tinha uma série de doenças, né, crônicas, hipertensão, artrose, diabetes e tal. Então, quando ele adquire uma doença aguda, acaba descompensando toda essa problemática crônica que ele tinha, né. Então, ele vai ficar mais debilitado, vai aumentar o risco de queda, pneumonia, por engasgo, formação de escaras, né, que são aquelas feridas por ficar muito tempo deitado. Tudo isso vai diminuir a autoestima do paciente, né. Então, a parte emocional dele vai estar bastante fragilizada, né. Então, outros detalhes do idoso, que normalmente eles não escutam direito, né, a gente tem que ter um cuidado mais especial, né, com mais frequência ele precisa de amparo para levantar do leito, então às vezes você vai ter que chamar a enfermagem, né, nessa hora. E ele se ele está sozinho, né, sem um acompanhamento, normalmente ele é muito carente, né, de atenção do idoso, né. Ele quer ser ouvido, quer contar uma história longa, quer desabafar todas as dores, né.
Às vezes ele não quer contato físico, mas outras vezes ele quer dar a mão, né? Porque a pessoa de idade gosta de cumprimentar, né? Então, às vezes você é obrigado a ceder a isso, né? Então, a importância de logo depois lavar a mão e fazer toda essa higienização, né? E, por último, a internação a domicílio, né? Que alguns planos de saúde fazem, né? Internação domiciliar, né? Então, o paciente fica recebendo soro e outras medicações em casa, né? E aí tem algumas peculiaridades, porque ali vai envolver desarmonizar todo o ambiente doméstico por conta daquela doença, né? Então, vai vendo de familiares e tal, cuidadores que vão estar ali, às vezes profissionais de plantão, como enfermagem, né, que é contratada. Então, às vezes, todo esse ambiente está muito desarmonizado, né? E, inclusive, com desencarnados ali. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de ambiente, né? Então, por outro lado, fica mais tranquilo, né, quando é uma internação domiciliar, porque você tem uma maleabilidade maior, né, uma flexibilização de horários, né, só a questão de combinar, e aí você vai poder ir até mais vezes, né, na semana, se for o caso, e também vai poder atender os familiares e tal, né, se tiver necessidade, e pode se demorar um pouquinho mais na casa, né, mas mesmo assim, a visita não deve ser maior do que meia hora de preferência, né. Então, da minha parte, é isso. Agora fico à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta. Aqui tem a primeira pergunta de Maria Cleusa. Vocês fazem curso de capelania para fazer essa atividade? Sim, para a capelania fazemos. E é através da AME? Nós fazemos através da AME, mas não há necessidade de ser com o apoio da AME, né? Você pode estudar, se preparar e fazer o curso para a tua casa espírita ou para os que se interessarem em trabalhar com vínculo na tua casa espírita, né? Não há, assim, uma obrigatoriedade, né, de ser vinculada à Associação Médica Espírita, né, doutor Vivi? Porque, claro, que se tem o apoio de uma AME, você fica muito mais resguardado, né? Mas não é uma obrigatoriedade, não. Que a Dilson está perguntando, se alguém quiser montar um grupo para atuar com magnetismo em hospital, quais os passos que você recomenda? Se você já tem um trabalho de magnetismo na casa, aí é a questão de repassar essas informações, que não são tão complicadas, né? Repassar para o grupo, né? Preparar psicologicamente eles, né? Então, quem já tiver alguma vivência vai, e os outros vão junto para dar o suporte, pode ir 3, 4, 5 até, talvez, no máximo, em cada visita ali, né? Para aprender com aquele e se acostumar no ambiente hospitalar, né? Mas o primeiro passo mesmo seria conversar com a direção de um hospital que aceite isso, né? Como eu falei, alguns botam restrições, dizendo que já tem, que tal, ou então como aquele, tem que fazer o curso com a pastora, né, que é a chefe da capelania e tal, né? Mas sempre vai ter, eu acho que o hospital universitário é o que dá mais oportunidades, né, de a gente poder atuar, porque já estão acostumados a lidar com diversos tipos de estagiários, né, e então, normalmente, eles permitem que a gente vá fazer, né, mostra, olha, nós vamos estar aqui oferecendo, né, o nosso trabalho gratuitamente. Para nós, aqui, não houve problema, e olha que a nossa cidade é bem rigorosa nessas coisas, né, então, no Hospital de Clínicas, nós tivemos uma boa aceitação. Então, esse é o primeiro passo, né, por um lado, para ver uma autorização com a diretoria, né, do hospital. E segundo, e aí combina-se o dia, né, normalmente uma vez por semana, então naquele dia a gente vai nas aulas que eles acharem que a gente pode ir, né. Nessa é isolamento, vocês não vão na UTI, mas nas outras você pode ir, por exemplo, né.
E, por outro lado, na casa espírita, preparar os trabalhadores com essas informações, né? Então, no início, sempre, claro, tudo é novidade, né? Então, é bom que alguém tenha uma mínima experiência, né? De já ter vivenciado alguma situação em hospital. Como vocês dizem que às vezes não, e isso normalmente acontece, né? Alguns de vocês se dispõem a ir fazer passe num paciente que está internado, que já era, tem magnetismo, e de repente internou por algum motivo e chama, né? Então, essa pessoa é uma que já foi algumas vezes, já sabe como é que é o ambiente hospitalar, então, que ela faça parte dessa primeira equipe que vai, né, depois de ter feito essas bases, assim, né, para que a gente vá se acostumando, né, a equipe vai se acostumando com o ambiente hospitalar. Então, é simplesmente para tirar o medo, tirar o constrangimento, né, mas sempre tem que estar com muita disciplina, né, muita disciplina para não criar nenhum problema no hospital, para que depois a gente não passe pela situação de dizer, olha, vocês não podem vir mais porque vocês criaram tal confusão lá, né? Mas são coisas básicas e simples, é só prestar atenção, né? Não tem nada, assim, de muito problemático, né? Isso aí. A Dilson também pergunta se o crachá que vocês usam é do grupo ou do hospital. É do grupo, né? Nós usamos do grupo. Às vezes, alguns hospitais, eles querem que use também o deles, mas aí a gente usa o nosso e o do hospital, né? Porque aí no nosso já está lá a visita espiritual, né? E do hospital a gente não sabe como é que vai ser, né? Então, mesmo quando é o paciente que pede, a gente nunca foi naquele hospital, a gente vai com o crachá, né? Para ficar mais fácil ser identificado, né? E às vezes no hospital, por exemplo, um paciente está passando mal, dá uma correria lá, e você está no meio ali, andando no corredor, não sabe nem quem você é ali, né? Então, você tendo um crachá, é importante isso, né? Maria Cleusa também pergunta se vocês usam um jaleco branco com a identificação da capelania. Nós não, optamos por não, só o crachá. Existe alguma restrição de tempo para aplicar passes em UTI, por exemplo, ou nos leitos, né? Vocês têm que ter um tempo restrito para estar ali, ou é livre? Normalmente não tem tempo. Na UTI, sim. Na UTI, normalmente, eles dizem, é um tempo X, então naquele tempo você tem que administrar, né? O atendimento ali. Mas, né, no restante, normalmente, você tem, por exemplo, eles dizem, das 2 às 5 da tarde vocês podem atuar. E aí fica tranquilo, né? Dentro daquele horário. E já aconteceu, por exemplo, de você estar aplicando um passe em um paciente e o outro paciente de outro leito pedir esse passe. Se isso aconteceu, né? Você poderia aplicar esse passe nele ou precisa de uma autorização? Não, o único que tem que dar autorização é o próprio paciente. Né? Então, se ele solicitou, você pode sim aplicar o passe, não tem problema. Cleusa, vocês fazem fichas de atendimento? Temos sim, mas não na frente do paciente ali, a não ser para anotar nome, quando a gente vai levar para atendimento espiritual, mas aí a gente pode anotar ali, né, porque às vezes o próprio paciente está pedindo, né, mas se não, a gente normalmente faz sim uma fichinha do paciente, depois a gente vê o nome, né, se não tem o nome completo, a gente procura ver no posto de enfermagem, e a gente mantém, sim, uma ficha, né, porque nós temos o sistema todo informatizado, né, então a gente coloca ali, porque até, às vezes, eventualmente é outro magnetizador que vai, então ele tem acesso pelo sistema a tudo que foi feito naquele paciente, né. Então, nós fazemos isso sim. Então, no intervalo, mesmo que você vá atender 3 pacientes, você atende um, aí faz a anotação no corredor, ou às vezes numa sala de espera que tem ali, e depois se vai para o outro paciente, assim, para não confundir as coisas, né? Então, funciona mais ou menos como na casa espírita mesmo. Qual a periodicidade desses atendimentos?
Foi Gabriel Fernandes. Quando é capelania, normalmente se agenda até para facilitar para o próprio grupo, né, uma vez por semana, né, porque tem o deslocamento e tal, né, então dificilmente é mais do que uma vez por semana, mas tudo vai depender do que você combinar com a diretoria do hospital, porque às vezes eles te permitem você ir mais de uma vez a semana, então se o teu grupo achar que precisa, ou, por exemplo, tem mais de uma equipe quer ir às segundas, outro quer ir às quintas, né, enfim, um durante o dia, outro à noite, então existe essa situação, mas vai depender tudo isso do que você combinou com a diretoria do hospital. Agora a gente não sabe como é que vai ficar depois, né? Isso que é a nossa preocupação, assim, mas realmente alguns hospitais permitem tranquilamente que a capelania possa entrar mesmo na UTI, em qualquer lugar. Como eu disse, vai depender da diretoria do hospital, né? Às vezes eles te dão carta branca, para você entrar mesmo no isolamento. Você colocando todo aqueles paramentos, você pode entrar, né? Então, vai depender, né, do que for combinado. Então, eu só fico assim, pensando, como eu comentei, nesse pós-pandemia vai haver um cuidado muito maior do que havia antes, né? Então, não se sabe como é que as direções do hospital vão se portar, né? Então, eu imagino que durante um certo tempo vai haver um cuidado maior, até que as coisas acabem voltando ao que era, né? Espera-se que volte, né? Ao que era. Sônia, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam na execução do trabalho dentro do hospital? Dificuldade? Eu acho que não tem, assim, dificuldade, né? A dificuldade maior foi para conseguir um hospital que aceitasse, né? Isso realmente é uma coisa mais difícil, né? Mas a hora que você encontra o hospital ali, não tem, assim, uma dificuldade, né? Eu acho que você treinando bem os voluntários, todos sabem que tem que como deve se portar, né? Nós não tivemos nenhum tipo de problema, assim, de qualidade, que pudesse ter um risco, acidente, infelizmente nunca aconteceu nada, assim, né? Às vezes, no quarto, assim, tem os familiares junto, né? Quando, às vezes, é permitido que haja mais de um acompanhante junto e tal, né? Então, às vezes, o que acontece é que você fica muito tempo que tem que atender, eles também querem, o outro também quer, o outro também quer, e você acaba ficando muito tempo ali, porque todos eles querem passe, né? Até, né, até visita, assim, que não é nem parente que está ali, eventualmente, né? Então, apesar de que não é comum isso, porque normalmente o paciente pede, né, até que os familiares não vão naquele horário para ele ter um momento de paz ali, né, de tranquilidade. Mas já aconteceu, assim, de chegar vários familiares, né, então, enquanto você estava dando paz, e aí eles ficam com aquela carinha de pidocho ali, né, eles também querem, né, e daí você faz, né, mas isso não é uma dificuldade, eu acho que é um prazer, né, você poder mostrar aí uma atenção, né, dar uma atenção, um consolo, né, inclusive para essas pessoas, né. E o hospital tem o cuidado de selecionar um horário que, por exemplo, o paciente não vai ter uma fisioterapia, não vai ter alguma intervenção no momento, ou aconteceu de alguma vez e aplicar o passe, ter que parar porque o paciente tinha uma sessão de fisioterapia, por exemplo? Isso a gente evita conversando antes no posto da enfermagem, né? Então, a gente chega e diz, tem algum paciente com restrição, algum paciente que... Aí, normalmente, eles já dizem, o paciente tal, ele vai para o raio-x, o outro vai para não sei o quê, né? Então, a gente evita de ir naqueles quartos, né? Porque ele já tem alguma coisa agendada, né? Então, a gente já dribla essa situação ali quando chega, né, no andar, na aula, e vai conversar direto no posto da enfermagem, né? Aí já evita esses contratempos, né? Senão você tem que parar o tratamento no meio, é horrível, né?
E já aconteceu de algum paciente mediunizar na hora do passe, dentro do hospital? No hospital, conosco não aconteceu, não. Aconteceu assim de na equipe estar alguns médiuns, né? Mas aí a gente sempre orienta. Qualquer percepção que você tenha, depois você vai colocar só uma ficha lá, né? Não vai falar nada para o paciente. Mas às vezes tem médico que vai junto e passa um sufoco ali, porque ele não vai poder dar comunicação, né? Então, já aconteceu uma situação assim, mas como eles já têm esse treinamento, né? Não chegou a acontecer nada. A gente percebe que o médico está ali segurando, né? Mas não chegou a acontecer nada de problemático, né? Mas na casa espírita já aconteceu várias vezes, o paciente mediunizar, mas no hospital nós, pelo menos, não passamos por essa situação. Mas se acontecesse, nós íamos agir como a gente age na casa espírita, da mesma forma, né? Ô Sônia, quando vocês vão na residência do paciente, aceita um cafezinho, não? Cafezinho aceita. Porque senão é desfeita, você não pode aceitar. Cafezinho Tá certo, um pãozinho de queijo. Não, um pãozinho de queijo é mais difícil, mas um cafezinho, se a gente não aceitar, é uma desfeita, né? Não é? Exatamente. Posso falar um pouquinho? Pode. Falar um pouco das minhas experiências por aqui, do nosso grupo, de Salvador e Cláudio Freitas, que estava ouvindo você falar, e tem realmente coisas importantes, é nos preparar, porque, vou dar um exemplo meu, quase mais de 20 anos atrás, se me lembro, o pessoal do grupo queria visitar uma casa que só tinha acolhidos de AIDS. Aí eu fui, ninguém queria, falava, mas ninguém ia, eu fui. Todo, né, com todo saber, com toda boa vontade, com todo amor. Quando eu entrei na casa, que me deparei com as pessoas, que eu vi o clima, vi o ambiente, entrei mudo, saí calado. Sem condições nenhuma. Esse é o preparo que a gente precisa, né, realmente. Daí passou alguns anos e nós formamos um grupo para ir visitar e trabalhar com crianças com AIDS, que era a coisa mais linda de experiência. Melhoramos. Isso foi muito bonito. Logicamente, como você falou, tem ofício nos hospitais, geralmente com a diretoria social. Sempre contactamos com a diretoria social e tem sem protocolo nenhum. Graças a Deus aqui tem menos empecilhos, talvez, do que aí. Então, mas também participamos no lar de idosos. Aí no lar de idosos, que não tem a mesma organização que tem os hospitais, acontecem várias coisas. Sujeira, cheiro de xixi, fezes, e muitos de nós se recusavam. Entendeu? Então, são várias situações que a gente tem que se trabalhar se quiser lidar com uma pessoa, não é? Principalmente na residência dela. Se tiver algum impacto na situação, qual é o nosso comportamento? Exatamente. Isso tudo a gente tem que trabalhar com a equipe, né? Todas essas situações. Porque na casa da pessoa você pode encontrar, às vezes, um ambiente totalmente desarmonizado mesmo, né? E até bagunçado, porque tudo gira em torno do paciente, então, às vezes, a casa é uma bagunça, né? Tudo tá assim. Aí, até o cachorro, isso, aquilo, nossa, às vezes é uma confusão, né? Então, a gente tem que estar preparado mesmo para toda essa situação. É bom conversar com o familiar antes, né? Explicar como é que vai ser, né? Pedir para que nesse horário não tenha tanta gente junto, né? Tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? Lidar, olha, vai ser um ambiente para levar uma paz, né? Então, que possa ficar alguém junto, sim, mas um ambiente o mais harmonioso possível, para que o paciente fique receptivo, né? Então, na hora de combinar a visita, a gente já tem que passar algumas informações, né? E fazer uma mínima exigência, né? Principalmente se for, assim, em domicílio, né? Porque no hospital, aí é aquela rotina do hospital, né? Mas aí, pelo menos, não há uma desarmonia tão intensa, né? Como no ambiente doméstico, que esse realmente, às vezes, é bem complicado.
Mas a gente vai aprendendo, né, a ver que antes a gente pode ir conversando, né? Tudo é questão da gente pegando experiência e vai se organizando, né? Mas para a gente começar um trabalho desse, a gente tem que ter um pouquinho de coragem também, né? Vai aos poucos, não vai assim, como você disse, né? Vai com tudo já, né? Mas vai indo, vai observando, né? Fica um pouquinho, depois outra vez já vê o que precisa fazer de melhor. E aí, porque se você ficar preocupado, você não faz nunca também, né? Não é verdade? Ai, que medo, porque pode acontecer coisas que eu não conheço. Mas a gente tem que ter, como um médico, né, também vai atender o paciente, você não sabe o que vai encontrar no paciente, né? Pode ser várias situações, né? Você tem que ir, você não sabe tudo, né? Nunca a gente sabe tudo, mas a gente tem que ir com o mínimo de preparo e tentar ajudar o máximo que for possível. Tem que ter uma lucidez também na hora para poder ficar calmo, sereno, né? Quando houver uma situação inesperada, né? Você tem que manter a serenidade, né? Isso é muito importante, né? Que a gente tenha esse autocontrole, né? Por isso que qualquer trabalho que a gente vai fazer, na verdade, a gente que mais ganha com isso, né? Porque a gente vê a necessidade da gente se preparar, né? Cada vez mais para isso. Né? Só uma pergunta, em termos de dificuldades, entre aspas, no começo, era quando a gente se deparava com evangélicos. E aí, alguns aceitavam, outros não. Mas daí, eu estava lá coordenando a equipe e disse, olha, nós vamos fazer a oração. Cabe fazer oração? Cabe. Por exemplo, às vezes a gente deparava com uma enfermaria com 6 pessoas, né, 2 evangélicos ou não. Então, determinamos que o Pai Nosso fosse a básica. Interessante que todos oravam ao mesmo tempo. O que você acha? Deve fazer assim? Ou o que você acha? Sim, pode sim. Porque às vezes se faz uma coisa mais restrita para aquele paciente teu, mas os outros ali, eles vão ficar tudo de olho, né? A não ser que ele... quando é enfermaria, convém que você não chegue mesmo no horário de visita familiar, né? Então, isso também é importante, né? Porque se cada paciente está com 2 familiares de lado, aí já perde a atenção, né? Mas, você indo no horário em que não é horário de visita de familiar, né? Então, estão só os pacientes, no caso da enfermaria, né? Então, quando você vai aplicar o passe, vai fazer a oração, todos os outros vão estar prestando atenção, mesmo que se faça baixinho. Né? Então, quem que não gosta, né, de uma oração? Mesmo que não seja o Pai Nosso, é uma oração falando em Deus, falando em Jesus, é Deus, né? Pelo menos aqui, no sul, tem muçulmano, outros que não sigam. Tem evangélico, mas são cristãos, né? Então, muitas vezes, não há, eles nem ficam sabendo que a gente é espírita, né? Aí eles acabam perguntando às vezes. Sônia. Oi. No Hospital das Clínicas, por exemplo, eu dava muita assistência espiritual, dava muito passe pelo olhar, né? Fazia magnetização pelo olhar. Porque eu estava cercado de estudantes, de residentes, de assistentes. Então eu chegava, normalmente, aí eu encostava no paciente e para ele olhar para mim, no que ele olhava para mim eu fazia. Sem fazer gesticulação nenhuma. Assim, porque daí você foi lá com outro objetivo, né? Aí você faz o magnetismo de outras formas, mas aí seria de um... Tem muito médico ateu, né? Entre aspas, que quando a coisa fica ruim, eles mandam chamar a gente para dar um passe neles. Aí você chega lá, tem parente, tem todo mundo, você não vai gesticular, você vai conversando com ele e fazendo todo o procedimento pelo olhar. E é como a gente comentou, né? Quem tinha essa dificuldade agora nesse período da pandemia, acho que a gente desenvolveu muito, né, essa questão anímica nossa, né, da dupla vista, a capacidade de transmitir, e os pacientes dão um retorno de que realmente eles melhoram, né? Então, não é só a gente que percebe, né? Então, coisas que eu, por exemplo, não percebia nada, né? Mas comecei a perceber, né? Porque a gente começa a se dedicar, e aí você começa a sentir, e o outro da equipe também,
depois a gente conversa, né, às vezes mais de um faz só sustentação, né, e tal, e a gente conversa e tivemos a mesma percepção, e depois o paciente relata também, e bate toda a percepção. Então, acho que esse período de pandemia, para nós, foi bastante produtivo, né, nessas questões, como você diz. Então, quando houver qualquer tipo de restrição, né, inclusive, como eu comentei, da posição do paciente, isso já não é mais um problema para nós, né, a gente tem condição de atuar da mesma forma, né, foi muito bom esse período, né. Exatamente. Porque tudo é aprendizado e crescimento para nós, né? Tudo. Fortalecimento da equipe, né? E aí, para o trabalho na casa espírita também você vai ficar melhor ainda, né? Sônia, e vocês têm algum apoio psicológico para o grupo? Porque às vezes você se defronta com coisas assim que não são tão fáceis de vivenciar, né? Vocês têm apoio psicológico? No caso da AME, né, nós temos mais de um psicólogo lá que trabalha junto, né, com a gente. Então, se houver necessidade, sim, daí o psicólogo, no curso, né, por exemplo, preparatório da capelania, tem algumas aulas que são feitas por psicólogo, né, abordando mais intensamente essa parte mesmo, né, do preparo psicológico e tal, né. Mas eu acho que nada, porque a gente tem a AME, né, mas se não tiver a AME, eu acredito que um espírita que estuda, né, nós temos na doutrina espírita tantas obras que falam dessa questão da harmonização e tal, nós podemos muito bem, eu acho que somos, como espíritas, capacitados para orientar um grupo, né, eu não vejo nada extraordinário, assim, que não se possa fazer, né, que haja necessidade de um profissional acadêmico para isso. Porque eu falo isso porque na minha cidade, lá em Campina Grande, Curitiba, eu tive a oportunidade de conhecer alguns hospitais, eu sei que é tudo muito organizado. Mas aqui no Nordeste, as situações são muito precárias, principalmente nessas questões de cuidado, né, tratamento com criança. A gente fica meio mexido, né, de ver uma criança numa sessão de oncologia, sei lá, você vai fazer um tratamento magnético. Você tem que ter uma boa estrutura para fazer um trabalho desse, né? Eu acredito. Né? Eu participei de um grupo que trabalhava no Hospital Universitário em Campina Grande com crianças, e a situação deles era muito precária mesmo, assim, dos pais não terem nem onde se sentar, de às vezes não ter nem alimentação para eles no hospital. E às vezes você precisa de um preparo, né, para fazer um tratamento deles. Eu concordo com você, Tatiana, mas o que eu digo é que não acredito que haja necessidade que seja um profissional acadêmico. Eu acho que um espírita mais experiente, que tem essa noção, realmente nós somos espíritos imortais, estamos aqui no mundo de provas e expiações, lidar com esses fatores e que a equipe entronize tudo isso, né, eu acho que já é suficiente, né, nós estamos lidando com situações externas, né, vamos ali, claro, tratar do corpo, mas sabendo que aquela pessoa, de alguma forma, está precisando passar por aquilo, né, então a gente não pode ficar assim, digamos, neutralizada, paralisada com essa situação, né, colocando em nós esse sofrimento, né. Qualquer ajuda que você queira dar, você tem que ser como um médico, né. Imagine se o médico vê uma ferida aberta ou alguém acidentado, sangrando, e ele começa a passar mal, se imaginando no lugar do outro que está sofrendo. É isso que a gente não pode fazer. A gente tem que pensar o que eu posso fazer para ajudar, né? Então, essa postura é um treinamento que a gente vai fazendo aos poucos, né? Ô, Sônia, eu lembrei de uma colocação da Ana Vargas, que ela diz assim, o magnetizador, ele não pode ter piedade do paciente. Isso piedade mesmo, no sentido de pena. Ele não pode sentir pena do paciente, senão ele trava e ele não consegue ajudar. Seja dentro da casa espírita, seja fora.
Para ajudar, ele não pode ter pena do paciente. Isso mesmo. É como um profissional, né? Como um enfermeiro, um médico. Claro que ele sente, mas ele consegue se deslocar, né? Daquele sentimento na hora, porque ele sabe que ele vai ter que ajudar, né? Então, deixa de lado aquele sentimento e vai para ação, né? Inclusive, em asilo, no asilo que primeiro asilo que a nossa equipe foi, as pessoas ficavam com pena dos idosos que pediam, por segredo, meu filho, me traz um perfume, eu não tenho, outro pedia, eu quero um chocolate, nenhum deles poderia ter aquilo, nenhum deles, mas eles pediam com todo jeitinho, e às vezes alguém com pena dava. Isso que não pode, porque principalmente o paciente idoso, ele é muito assim, né, como ele é muito carente, então ele faz esses pedidos mesmo, né, é pior do que uma criança mesmo, e a gente fica sensibilizado, então é importante, mas se você tem esse treinamento e obedece isso, né, porque se você não é disciplinado, aí também nem pode fazer parte de uma equipe assim, né, infelizmente, a pessoa primeiro tem que se autodisciplinar para depois poder ajudar, né? É verdade? Senhor Deus de amor, de bondade, Pai infinito de todos nós, muito obrigado, Senhor, por essa noite de esclarecimento, de aprendizado para todos nós, que saibamos, Senhor, colocar em prática a nossa vida, estendendo as mãos àqueles que necessitam, quebrando barreiras, destruindo distâncias, para que possamos criar pontes entre nós e as outras pessoas, especialmente aqueles que sofrem, para que possamos nos doar um pouco em benefício dos demais. Nós, Senhor, que nada temos para dar de nós mesmos, contamos com a Tua infinita bondade. Senhor, que é a fonte inesgotável de todo o bem, desce sobre todos nós as Tuas bênçãos de amor, de luz e de paz, nos fortalece a todos para que estes conhecimentos não fiquem parados em nossas mentes, mas que saibamos movimentá-los e colocá-los em prática em prol dos nossos semelhantes. Que o Senhor nos abençoe a todos, nos guarde, nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre, cada vez mais. A próxima palestra é Magnetismo na Desobsessão, no dia 24/10, com Gilberto Cruz. Beleza. Sônia, muito obrigada, Sônia. E pulmão de aço. Tchau, tchau. Foi maravilhosa a sua palestra. Um grande abraço Parabéns a todos. Sônia.